Talvez esse vídeo esteja sendo o vídeo mais difícil de gravar da história desse canal. Eu já tentei roteirizar ele 1000 vezes, mentalmente, no papel. Tentei encontrar um motivo exato de existência pra ele. E ao mesmo tempo que esse tema sempre foi tão natural aqui, sempre foi uma coisa normal, ok, eu percebi que eu precisava falar sobre isso. Pra quem não sabe ainda, se você não estiver desconfiado, eu sou viado. Isso mesmo, viado bicha, gay. É um termo que, por incrível que pareça, quando a gente usa qualquer uma dessas palavras para se referir a essa condição de existência, ela acaba gerando algum incômodo ainda de alguma forma. E esse é o meu principal questionamento. Por que disso ainda gerar esse tipo de incômodo? E nas últimas semanas eu vi uma galera falando sobre isso, exatamente por ser o mês do orgulho LGBTQI+. E um dos vídeos que eu assisti foi o vídeo do Vitor Liberato, que me inspirou a fazer esse vídeo assim, na fé, segura na mão de Deus e vai. E é um conteúdo que não tem condições de colocar ele dentro de um roteiro, de um script, porque ele precisa ser autêntico. Eu não sei exatamente por onde começar a falar sobre isso ainda, mas acho que vou começar falando sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Queer Eye, que se você não conhece ainda, é uma série maravilhosa, onde 5 caras gays incríveis, muito talentosos, reformam por inteiro a vida de um cara hétero. E, excepcionalmente, nesse primeiro episódio da segunda temporada, tá disponível na Netflix. Vou deixar o linkzinho aqui na descrição pra quem quiser ver. Você não vai se arrepender, talvez você só chore um pouquinho. Esse primeiro episódio me trouxe à tona muitas das coisas que estavam guardadas aqui dentro, relacionadas às minhas memórias de infância e à construção do indivíduo que eu sou hoje, enquanto pessoa, enquanto menino, homem, rapaz, homossexual, seja lá como você queira chamar. E tudo isso começa lá na infância, quando eu não sabia o que era condição sexual, apesar de todos os meus problemas em relação a isso, que eu já falei sobre isso num vídeo sobre pedofilia aqui no blog. Na minha cabeça não existia o processamento dessa informação sobre o que é condição sexual, assim como não existe na cabeça de qualquer criança. E eu cresci num lar evangélico. Dentro dessa igreja, eu passei por alguns episódios um tanto quanto desconfortáveis, porque era um pouco mais velado, mas volta e meio ouvia alguém falando sobre gays. E é muito louco isso, e esse é um dos pontos desse vídeo. Eu era uma criança apenas, eu não sabia, mal sabia o que era ser gay, mas eu sabia que eu era diferente de alguma forma, e eu sabia, não sei exatamente como, mas eu sabia que aquilo estava sendo direcionado a mim. Dentre alguns dos episódios mais traumáticos da minha vida, está um episódio em que eu tava na casa de uma amiga da igreja, que era uma pessoa bem próxima, e assim, essa minha amiga era filha de uma amiga da minha mãe, e a gente brincava muito junto, a gente compartilhava os nossos brinquedos. Eu tinha brinquedos de menino e gostava desses brinquedos, gostava de carrinho e tal, mas eu também gostava muito de bonecas. E a gente tava brincando junto. E essa é uma questão muito louca, que a gente precisa aprender a lidar com isso, a controlar os nossos impulsos e a repensar a forma como a gente leva informações para crianças de todas as maneiras, não só em relação à orientação sexual. Crianças estão apenas sendo crianças, adultos precisam ter responsabilidade sobre a forma como vocês levam, a forma como nós levamos informações para crianças sobre qualquer tema da vida, porque pode parecer que não, mas você pode estar gerando um trauma para uma criança dependendo da forma como você aborda determinado assunto. Num desses dias em que eu fui pra casa dessa minha amiga, do nada, a mãe dela chegou, percebeu que eu tava brincando ali, ela pediu pra que todo mundo saísse do ambiente, e ela trancou a porta, e ela ficou por, sei lá, aproximadamente meia hora, 40 minutos. Ela passou muito tempo comigo dentro daquele ambiente fechado, só eu e ela, me falando várias coisas que soavam o tempo inteiro como uma ameaça divina. Então ela já tinha percebido de alguma forma, porque isso é perceptível em alguns casos, e eu vou falar um pouco depois sobre isso. Em alguns casos é perceptível que a criança tenha uma certa sensibilidade, que ela tenha algo mais aflorado ali. Isso não significa exatamente que essa criança seja um indivíduo homossexual, mas havia se percebido ali. A gente tá falando de um contexto de anos 90, em que não se tinha informações da forma como a gente tem hoje, mas essa pessoa, essa mulher, já era uma adulta, obviamente, percebeu ali alguma coisa e ela pegou aquele momento pra me encurralar, e ela me falou muita coisa
na intenção, no intuito de me deixar com medo, de me colocar dentro de uma gaiola, de uma prisão psicológica. E eu não sei até que ponto isso surtiu efeito, mas sempre que eu me lembro dessa ocasião, hoje é muito mais leve. Mas me dá uma sensação de raiva muito grande. Eu queria poder ter uma máquina do tempo pra chegar naquele momento em que eu ainda era criança, pegar na minha mão, na mão do Matheus criança, olhar no olho daquela história e falar: você não vai fazer isso. Eu não te permito fazer isso nem com ele, nem com criança nenhuma, porque isso que você tá fazendo é um crime. Você tá torturando psicologicamente uma criança. Todas as coisas que aquela mulher me falou, ela tentou embasar com a Bíblia e ela tentou justificar dizendo que eu não poderia ser daquela forma, eu não poderia agir daquele jeito, eu não poderia interagir com meninas daquela forma, que eu não poderia brincar com meninas daquela forma, porque isso era errado. Ou seja, ela colocou na cabeça de uma criança que era errado a criança ser do jeito que ela era errado a criança seguir a natureza dela. E essa é uma das grandes questões que a gente vive o tempo inteiro. Pessoas apontando o dedo, dizendo que é certo ou errado a gente ser desse ou daquele jeito. Enfim, essa foi uma das ocasiões que me marcou muito, entre tantas outras ocasiões que às vezes eu ouvia na igreja um pastor falando alguma coisa, mas eu me lembro que as pressões elas vinham de tantos os lados. Uma das coisas que acontecia, por exemplo, é que eu era punido, não era punido, eu era proibido de fazer as coisas que eu gostava, por N fatores, entre eles principalmente alguns religiosos. E essas proibições, tudo isso que eu via, me levava internamente a ser uma pessoa, um indivíduo ainda mais complexado. E eu era só uma criança com pouquíssimo tempo de vida, mas eu lembro de, por exemplo, ir a algumas reuniões da igreja, e aí que vem a minha memória lá com o programa, o episódio de Cry que eu falei, porque eu ia pra igreja, pros encontros de criança, e eu me lembro muito claramente de orar e chorar pedindo a Deus pra não ser daquele jeito, pra não gostar das coisas que eu gostava, pra não gostar de meninos, não querer olhar pros meninos do jeito que eu olhava. E nunca deu resultado. E eu lembro muito bem que as pessoas falavam que Deus sempre ouvia a oração de criança, porque criança é pura, criança é verdadeira. E aí começou a atinar aqui um outro pensamento na minha cabeça. Tipo, ok, se Deus ouve todas as crianças, Deus gosta de todas as crianças e dá resposta pra todas elas, por que ele não ouve a minha oração? Eu sou realmente pior que todas as crianças? Porque era o que eu sentia internamente. E aí aquilo ia se confirmando na minha cabeça, que eu não era uma criança boa, que eu não era uma pessoa boa, que eu não prestava. Porque afinal de contas, todas as crianças tinham privilégios com Deus, só que eu não tinha. Porque as minhas orações nunca adiantavam, eu nunca parei de gostar de Sandy Júnior, eu nunca parei mais do Júnior do que da Sandy, obviamente. Eu nunca parei de gostar de brincar de bonecas, eu nunca parei de não gostar de meninas do jeito que as pessoas diziam que eu tinha que gostar. Então até aqui a gente tem um ponto muito importante do que eu acho que a minha história, a minha vivência pode contribuir para o mundo nesse vídeo aqui, seja lá para quantas pessoas forem ver. Deixem as crianças serem crianças, vamos respeitar as nossas crianças. A gente precisa parar de achar que criança não pensa, que criança é um ser acéfalo, que criança não tem direito de escolha, que criança não tem personalidade. A forma delas ali dentro daquele desenvolvimento, a criança tem sim características específicas e tem personalidade, e isso precisa ser respeitado. A gente precisa parar de punir crianças, porque a gente vai formar mais uma geração de adultos complexados e muito problemáticos por serem quem eles são. A gente precisa parar e ensinar a menina que ela tem que ser inferior ao homem, que ela tem que respeitar o homem, que ela tem que ser sempre subjugada, que ela não pode tomar as decisões, que ela não pode tomar as rédeas da vida dela, porque tem que ter sempre um cara à frente, que a menina precisa esperar um príncipe, ou que o menino precisa dar um monte de filhos pros pais, pros avós, no caso, pros pais que vão se tornar avós. A gente não tem o direito de colocar tanta pressão em cima de uma criança, assim como todas essas outras questões, também questões de, já desde muito cedo, ensinar a criança que ela precisa ter um padrão de corpo, que ela precisa de determinada coisa para ela estar inserida num grupo e etc. Enfim, tanta coisa que se vai. Ok, esse foi o momento da minha vida ali enquanto eu era criança, e eu fui crescendo com tudo isso até que chegou um momento em que eu percebi que não estava exatamente adiantando, até porque eu já tinha mais consciência quando eu era adolescente. E ainda dentro das características ali da igreja, só que fique bem claro que eu não estou fazendo esse vídeo para apontar a igreja como errado, para julgar ninguém por características religiosas. Eu estou falando única e exclusivamente da minha experiência
que ela possa servir para qualquer pessoa, estando dentro de uma religião ou não, entender que a gente precisa respeitar o outro, porque a essência do outro, ela não vai mudar apenas por pressão de seja lá qual característica, qual texto, qualquer versículo, qualquer coisa que seja. A pessoa, ela é como ela é. Enfim, durante a minha adolescência, lá na igreja que eu frequentava, quando a pessoa fazia 15 anos, ela podia, mas na verdade ela deveria. É engraçado como vem essa imposição mascarada e disfarçada. A pessoa poderia batizar, mas se ela não optasse por batizar, as pessoas iam julgar, entendendo que alguma coisa estava acontecendo de errado. E obviamente não foi diferente comigo. Chegou a época de eu me batizar, o batismo nas águas, enfim, aquele ritual que muita gente já conhece. E tudo que se fala em relação a esse batismo é que ele é um compromisso pro resto da sua vida e que até antes de você se batizar, se você peca, Deus te perdoa. Depois do batismo, a responsabilidade que você tem é muito grande. Então você já está muito consciente de tudo e aí você não pode pecar, porque o seu pecado dali pra frente não tem perdão. Isso não faz sentido na minha cabeça até hoje, porque uma pessoa de 15 anos tomando uma decisão dessa... É muito grande o fato de você colocar em cima de uma pessoa com 15 anos, que ela mal acabou de sair da infância, ela tá no momento de transição. Essa pessoa não sabe o que ela quer da vida e você chega pra ela e diz: você vai fazer esse compromisso sim, e se você fizer qualquer coisa errada daqui por diante, você vai ser punido pra sempre, por toda a eternidade, porque você fez esse compromisso. E dentro da minha cabeça, enquanto um adolescente que já se percebia diferente, já tinha uma ideia do que era gay, já sabia que gostava mais de meninos do que meninas, que ele não olhava pro corpo das meninas do mesmo jeito que ele olhava pro corpo dos meninos, eu comecei a me questionar muito, porque eu sempre fui muito dedicado a tudo que eu fiz na vida, e com a igreja não era diferente. Eu cantava e tocava na igreja, eu dava aula de violão para crianças e adultos, e eu sempre senti que aquilo que eu estava fazendo tinha um peso de responsabilidade, e eu ficava me perguntando até que ponto que eu poderia aguentar aquilo, etc. E quando chegou o momento dessa decisão do batismo, o que eu me perguntei foi: tá, e agora? Eu não vou poder continuar com esse pensamento mais. Então, a gente chega num ponto em que, muito desesperado, bem próximo da véspera do batismo, eu resolvi de uma forma muito louca e totalmente impensada e irracional tentar encontrar alguma forma de responder às minhas perguntas e saciar a minha vontade, que já era existente, porque eu estava na puberdade, de transar com um menino. E foi algo tão constrangedor e tão embaraçoso, porque quando eu fui tentar fazer isso, na verdade eu passei por uma situação muito humilhante, e só depois que eu percebi como aquilo que eu estava fazendo estava errado, e eu acho que daí por diante a minha percepção naturalmente passou a ser outra. Sendo que dentro de tudo isso tem ainda toda a lógica de como eu era uma pessoa que o sexo na minha cabeça era totalmente complicado, não tinha sido resolvido. E eu fui tentar, do nada, transar com um menino sem nunca ter tido uma experiência, nunca ter nem beijado na boca. Ser todo complexado por episódios anteriores e tentando resolver a coisa dessa situação. Percebam bem. Depois disso eu continuei na igreja ainda por alguns anos, só que toda essa coisa foi ficando ainda mais confusa dentro da minha cabeça, até que, com acesso à internet, eu comecei a conversar com alguns outros meninos à distância mesmo, pela própria internet, e eu tive o meu primeiro relacionamento, que foi exatamente um relacionamento à distância. E essa situação desse namoro à distância me colocou naturalmente em algumas situações meio loucas e complicadas pela forma como aconteceu. Entre elas a situação de eu realmente entender que a igreja não era mais um lugar para mim. Aquele espaço que eu ocupava de ter um compromisso ali dentro, de ter uma responsabilidade, de tocar o violão, de cantar e de passar aquele ensinamento para outras pessoas. Dentro de mim já estava muito claro que eu não poderia ser incoerente de entregar ali para aquela instituição algo que dentro de mim já não fazia sentido mais, principalmente sabendo que quem eu era não seria aceito ali dentro, né, daquele espaço. Eu não poderia ser, de fato, a pessoa que eu sou e estar ali dentro fazendo aquilo que eu estava fazendo. Então, aos poucos, eu fui me afastando. Eu não sei exatamente como que ficou isso na cabeça da minha mãe, por exemplo, mas eu acho que ela foi percebendo muito claramente. E chegou o momento de sair do armário, que foi de um jeito muito louco, muito ingenuamente.
durante esse meu namoro lá, eu resolvi trocar correspondências, trocar presentinhos com esse menino que eu tava namorando. Eu não lembro exatamente qual foi o presente que eu mandei, mas o presente que ele mandou pra mim foi uma almofada em formato de braço, com um perfume masculino bem forte, inclusive na caixa. E, obviamente, essa caixa chegou com o nome de um menino e minha mãe desconfiou. E eu tava percebendo cada vez mais que eu tava ficando encurralado, que eu ia precisar falar sobre aquilo, que ia chegar o momento de eu sair do armário. O que aconteceu foi que, como eu realmente estava percebendo que estava cada vez mais perto disso acontecer, eu comecei a me armar com argumentos que fariam com que eu jogasse na minha mãe a culpa de ser como eu sou. Olhando pra trás hoje, eu percebo como tudo isso não faz o menor sentido. E o fato de isso não fazer sentido não tem a ver comigo, tem a ver com toda essa pressão que a gente vive. Tipo, de uma pessoa, ela ter que, em determinado dia da vida dela, ela ter que falar, eu sou assim. Eu gosto de tal coisa, eu sou gay, sendo que isso não existe pra héteros, por exemplo. E foi exatamente assim que aconteceu. Em um belo dia, a minha mãe, já com tudo muito claro na cabeça dela, me chamou pra conversar e não tava num tom exatamente tão amigável. Mas ela me perguntou, eu não lembro exatamente como, mas ela me perguntou se é isso mesmo, você gosta de menino? E eu falei que sim, porque eu já não conseguia negar mais, não tinha como evitar, eu já não estava aguentando mais aquele peso em cima das minhas costas. E aí foi uma situação muito louca, porque felizmente a minha mãe aceitou essa informação e abraçou isso de um jeito muito bonito. Todas aquelas armas que eu tinha colocado em forma de argumento dentro da minha cabeça, pensando que eu precisaria jogar nela como se fossem pedras, não foram necessárias, porque ela me abraçou, ela disse que eu continuava sendo filho dela, que ela me amava da mesma forma. Isso porque a gente teve todo um trabalho de construção de um relacionamento entre mãe e filho, de uma amizade muito sincera, apesar dessa barreira, desse elefante branco aí, que era essa questão da sexualidade no meio, mas a gente conversava muito sobre tudo. Então eu acho que quando finalmente chegou esse momento, minha mãe conseguiu entender que tinha coisas muito maiores ali no meio pra gente trabalhar. E aí entraram em pautas algumas outras coisas, porque apesar de ter se esforçado muito pra aceitar isso de uma forma muito natural e amorosa, eu percebi claramente que a minha mãe demorou ali algumas semanas pra processar de forma positiva essa informação, porque nos primeiros dias eu notava claramente que ela tava um pouco mal-humorada comigo, que ela não tava muito afim de papo. Eu tenho alguns seguidores meninos, eu sei que talvez esse vídeo possa chegar pra outras pessoas que não exatamente me acompanham, mas uma parte muito importante de tudo isso que eu preciso dizer é: ninguém tem culpa, tá? Esse argumento, essa ideia de pegar os argumentos e jogar pros seus pais, se você for uma pessoa gay que tá vendo isso, esse argumento não funciona porque ninguém tem culpa. E um outro ponto muito importante é: as pessoas precisam de tempo para processar essa informação. Eu respeitei muito bem o tempo da minha mãe, eu fui com muita calma, até que tudo se dissolveu e hoje estamos num ponto em que essa questão realmente ela não importa e o nosso relacionamento é muito aberto, muito expansivo e a gente tem elos muito, muito fortes. Antes ainda desse momento de me assumir ali, dessa conversa com a minha mãe, é um dos pontos mais importantes que eu senti que eu precisaria trazer nesse vídeo, que é uma questão de segurança. Quando eu comecei a trabalhar, alguns meses antes dessa conversa com minha mãe, mas que eu sentia que eu tinha as rédeas da minha vida e que eu me coloquei em situação de risco algumas vezes, porque eu não me sentia representado em lugar nenhum, eu não me encontrava em lugar nenhum, eu não tinha pessoas com quem eu pudesse conversar, porque mesmo os meus amigos mais próximos, eu tinha medo de perder aquelas pessoas. E eu tentei encontrar em pontos, em lugares muito estranhos e diferentes de mim, algo com que eu pudesse me identificar. E esse é um ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho que pode servir de reflexão para todo mundo. Se você tem um filho ou um amigo, um primo, alguma pessoa que de alguma forma você desconfia que essa pessoa possa estar nesse momento de descoberta, seja um adolescente, um jovem, e que essa pessoa está começando a se afastar do mundo, tente se aproximar dessa pessoa de uma forma muito natural e com muito amor, com muito afeto, com muita verdade. Não tente se aproximar dessa pessoa jogando iscas, jogando verde para a pessoa colher sobre esse assunto, porque isso não vai ajudar. Isso vai afastar a pessoa de você. Mas eu queria muito dizer, experiência de quem passou sobre isso:
As pessoas que estão nessa situação, elas querem ter alguém com quem elas possam contar, com quem elas possam confiar. Até porque elas estão procurando reencontrar o seu lugar no mundo. E nesse momento tão confuso na cabeça da pessoa, que a gente ainda vive essa realidade em que isso ainda é pauta, eu acho que, óbvio, de lá pra cá, de alguns anos pra cá, desse meu momento, que tá fazendo quase 10 anos já disso, de lá pra cá muita coisa mudou, com a internet se tornando mais acessível pra todo mundo, com a cultura LGBT tomando cada vez mais o seu espaço. Mas enfim, o fato é que eu não me sentia, eu sentia que eu não estava me encaixando em lugar nenhum no mundo. E aí que veio essas ocasiões de eu me colocar em situação de risco. Situações essas: andar no centro da cidade, tarde da noite, sem querer voltar pra casa, porque eu sentia que lá não era exatamente o meu lugar. E hoje eu vejo o quanto aquilo me colocou em situação de risco, porque aquele lugar onde eu ficava ali, adiando ao máximo a volta pra casa, foi uma... Eu fiquei em um lugar em que tinha tráfico de drogas acontecendo, tinha assaltos acontecendo. Eu cheguei aí, inclusive, a 2 boates numa região ali próxima do centro da cidade, em Taguatinga, pra quem é daqui conhece, que são inclusive bem famosas, mas elas são muito underground. Eu era muito novinho e eu tinha tenho ainda zero o perfil daquele lugar, a cara daquele lugar. E aí que foi a minha maior decepção, porque quando eu cheguei, antes de ir, quando eu tava tentando tomar coragem pra ir ali, e eu fui sozinho porque eu não tinha amigos pra compartilhar aquele momento comigo, quando eu estava me preparando psicologicamente pra criar coragem pra ir àquele lugar, eu jurava que ali eu ia encontrar apoio. E na verdade eu não encontrei, porque eu era muito novo, eu era diferente de todo mundo. E todo mundo ali estava muito ocupado com seus grupos de amigos. E quando eu falo que eu me coloquei numa situação de risco ao ir a uma boate, eu estou falando... Entendam bem o que eu estou falando. Eu estou falando de uma pessoa muito nova, que não tem malícia nenhuma da vida, que veio de uma cidade sem infraestrutura nenhuma, e de repente ela se vê numa cidade um pouco maior, andando por becos que ela não tem noção do perigo, super tarde da noite. E aí essa pessoa resolve ir para uma boate sem ter hora para voltar, sem saber onde que ela vai dormir, e indo para lugares onde ela não sabe o que rola. Ela não sabe tipo de bebida, de droga que rola, se tem briga, se tem assalto naquele lugar. Para pra pensar que poderia ser o filho do amigo seu, ou poderia ser o seu irmão mais novo, ou seu irmão mais velho, ou seu primo, ou seu sobrinho, enfim, se colocando em situações como essa. Hoje eu percebo o nível da gravidade que tem nisso. E tudo isso aconteceu exatamente porque foi no momento antes desse papo com a minha mãe, onde eu realmente não me encontrava. Eu sentia que a minha casa não era o meu lugar, o meu quarto parecia que não era um espaço pra mim. Eu não sei exatamente explicar como isso acontecia. Isso não foi culpa da minha mãe, isso não foi culpa de ninguém, mas... porque a gente não pode culpabilizar ninguém. Mas eu vejo sim que isso foi reflexo de toda uma questão cultural, de como a gente colocava naquele momento e ainda coloca hoje, né, a figura do gay como sendo algo errado, como sendo algo bizarro, como sendo algo fora do normal, do natural. Porém, infelizmente, apesar de tudo isso, eu ainda me considero, sim, mesmo com essas situações que aconteceram, uma figura muito privilegiada, porque a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas vivem esse tipo de situação não por opção. No meu caso, eu estava fazendo ali, seguindo a minha intuição, seguindo os meus instintos para tentar me encontrar. Mas tem pessoas que, na menor das desconfianças, são expulsas de casa. Enfim, eu acho que eu tinha muita coisa para dizer, mas na verdade eu acho que a gente diz o tempo todo com a nossa existência. Simplesmente por existir, a gente já está falando muita coisa. Por ser quem a gente já está questionando. E eu acho que eu não vou tentar resumir em um vídeo só coisas que a gente tem uma vida inteira pra falar, caminhando juntos lado a lado. Eu só queria dizer, pra finalizar esse vídeo, que o mesmo preconceito que não permite que um gay seja como ele é, quer seja ele afeminado ou não, é o preconceito que não permite que um rapaz hétero seja um cara sensível sem ser zoado, que ele seja um cara romântico como a sua namorada sem ser zoado, que ele possa escutar um determinado estilo de música diferente sem ser zoado. A origem do preconceito contra o gay é a mesma origem da misoginia, do machismo, etc. A gente precisa todos os dias acordar e repensar o que a gente pode desconstruir da gente mesmo, independente de questões de gênero, etc. Mas eu precisava muito pegar esse viés para falar um pouco sobre isso aqui nesse mês especificamente, e agradecer vocês de todo o meu coração por
me permitirem, por me darem um espaço para entrar na vida de vocês, sendo a pessoa exatamente que eu sou, depois de ter passado por tanta repressão, por, enfim, um pouco disso que eu contei aqui pra vocês, que isso realmente são momentos muito pontuais e eu contei tudo da forma mais rápida pra caber dentro de um vídeo, mas eu queria muito agradecer todos vocês que estão aí do outro lado e que me permitem entrar um pouco na vida de vocês exatamente como eu sou, sem me cobrar que eu mude nada e aceitando essa energia que eu tento passar pra vocês, porque no fim eu acho que isso é mais importante do que qualquer coisa. O importante realmente é o que a gente é e o legado que a gente vai deixar. E o legado que eu quero deixar pro mundo é de inspirar as pessoas a serem sempre melhores. Muito obrigado. Beijos no coração de vocês e até a próxima e vamos nos respeitar. Tchau.